isso aí. Praticantes do Caminho, parte 13. E hoje nós encerramos esta série de pregações. Hoje é o último dia em que vamos falar a respeito dos praticantes do caminho. Você e eu. Quero convidar você a se colocar de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Praticantes do caminho, Mateus 18, de 1 a 5. O que o texto diz? Olha, naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que a recebe. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique nesta tarde, início de noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu vinha refletindo a respeito desse texto. Eu vou procurar ficar aqui, que o pessoal da mídia reclama, que eu fico andando de um lado para o outro. Então, eu vou tentar, eu vou me esforçar ao máximo para me manter firme aqui, ó. Tá bom? Então, eu meditei a respeito desse tema. Ao longo de todos esses meses que fomos ministrados a respeito de praticar o caminho. E algo que me chamou bastante a atenção é a respeito da motivação que nos mantém no caminho. O que me mantém firme como praticante do caminho? Por que eu me tornei ou quero me tornar um praticante do caminho? Por que despertou no meu coração, por que despertou no teu coração o desejo intenso, a proposta de fato se tornar um praticante do caminho? E eu lembrei da nossa pátria celestial. Eu lembrei que nós somos cidadãos do céu. E estamos aqui de passagem, nos preparando para uma vida eterna com o Senhor. E eu tenho certeza absoluta que há um lugar preparado. Há um lugar preparado para você. Há um lugar preparado para mim. Há um lugar preparado para todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Há um lugar preparado para todo praticante do caminho. E de onde eu tiro essa certeza? Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Uma conversa de Jesus com os seus discípulos, um consolo de Jesus com os seus discípulos. Vamos ver o que o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, nos mostra. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Está aqui a certeza. Está aqui a nossa confiança, Leila, de que há um lugar preparado para nós. Esse episódio era um momento de angústia, de tristeza muito grande dos discípulos. Jesus estava se despedindo deles, como havia sido dito, ele seria assunto aos céus,
e depois voltaria para buscar a igreja. E os discípulos ficaram muito tristes. Por quê? Porque Jesus estaria deixando-os. E Jesus fala, olha, fiquem tranquilos, eu estou indo só para organizar tudo. Eu estou indo para preparar tudo para vocês, e depois eu volto. E depois eu volto para buscar cada um. E o que o texto fala, me chama muito a atenção, porque Jesus fala de uma maneira muito amorosa e carinhosa o seguinte, eu venho buscar vocês e vou preparar lugar para vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Isso é um amor, é um cuidado da parte de Deus. Há um lugar preparado para você, e você precisa acreditar nisso. A sua casa, a sua pátria celestial. E o apóstolo Paulo também afirma sobre essa pátria celestial. Ele deixa claro para mim e para você que nós estamos de fato de passagem aqui, nos preparando enquanto caminhamos com Cristo para uma vida eterna com Deus. Na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, Paulo nos orienta sobre isso. Olha só, o que Paulo diz? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, qual é a motivação do verdadeiro praticante do caminho? Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um lugar para chegar. Então, se eu sou um praticante do caminho, se eu me dedico a esse caminho, é porque eu sei que esse caminho vai me levar de volta para casa. Agora, se você não tiver essa convicção, talvez a motivação para você ser um praticante do caminho seja outro. Uma casa melhor, um carro novo, um casamento, uma vida financeira mais próspera, e até aqui tudo bem, não tem problema nenhum você desejar, orar e buscar todas essas coisas, está tudo bem com isso, e Deus tem prazer em te abençoar, Deus ele tem prazer em ouvir as suas orações. Isso não pode ser a principal motivação para manter você como um praticante fiel do caminho. Porque o que deve te motivar dia a dia, essa prática do caminho, o que deve motivar você dia a dia a permanecer inabalável neste caminho, é que este caminho levará você de volta para casa. Tem um filme, eu já falei isso aqui na igreja uma vez, enquanto eu preguei, tem um filme chamado ET, né? A Mara era novinha quando assistiu, né? Não que você seja velha, você era mais novinha, só isso. ET, o extraterrestre. E eu não sei se vocês lembram qual era o discurso do ET. Vocês lembram qual era o discurso do ET? O garotinho lá, que coincidentemente chamava Elliot, né? Ele tinha todo um cuidado com o ET depois que ele encontrou, levou para casa, lembra disso? Escondeu o ET no quarto dele, dava carinho, dava atenção, dava lanche, dava tudo para o ET. E a fala do ET era só uma, qual? Minha casa. Não importava que ele tinha encontrado alguém, não importava tudo que ele estava recebendo, todo o carinho que ele estava recebendo, todo o mimo que ele estava recebendo, ele só queria voltar para casa. E entristece às vezes o coração de Deus, com certeza, a posição da sua igreja, a posição dos praticantes do caminho, que não permite que arda nos seus corações esse desejo de voltar para casa. E muitas vezes não tem nem a noção de que há de fato esse caminho e de que muitas vezes há de fato um lugar preparado e que Jesus é esse caminho. Quantas vezes estamos na igreja, quantas vezes participamos do culto, temos muitos amigos, somos aliançados na igreja, mas não entendemos a respeito do caminho que volta para casa. E isso acontece, e isso aconteceu na Bíblia. João 14, versículo 4,
dando continuidade, inclusive, ao anterior que nós lemos no início. E Jesus, continuando o discurso de consolo, junto com os seus discípulos, depois que ele disse que ia preparar lugar e depois ia buscar de volta, Jesus fala o seguinte: olha, e vocês, inclusive, conhecem o caminho para onde eu vou, até porque os discípulos já haviam caminhado com Jesus durante, 3 anos, e Jesus afirma, ó, vocês conhecem, inclusive, o caminho. Aí Tomé poderia ter ficado quieto, mas não ficou. Tomé disse assim, ó, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tudo isso eu estou falando por quê? Porque a nossa motivação deve ser essa. O praticante do caminho, ele deve ter um alvo, ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem uma direção, ele tem um propósito. E qual é? Viver a eternidade com Deus. Então eu quero orientar você, quando o mundo te oferecer coisas, quando o mundo te oferecer sugestões de pecado, quando o inimigo te tentar, faça como um ET, responde para ele, minha casa. Diz para ele que o que você mais quer nessa vida é voltar para casa, e que nada e ninguém pode atrapalhar esse percurso. Só que o texto diz o seguinte, voltando ao texto base da palavra, o texto diz o seguinte no versículo 2, olha, em verdade lhe digo que se você não se converter e não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma você vai entrar no reino de Deus. Então existe um passaporte, existe um carimbo para você entrar, César. Não é fácil, é se converter, abandonar uma vida de pecado e se tornar como uma criança. O texto de Mateus 18, 1,5, que é esse que eu li, faz referência, associa o reino com uma criança, e em Mateus 19, 14 também, eu faço questão de ler o versículo, para a gente entender como Jesus associou isso, e como ele leva isso a sério, a questão da minha postura, do meu comportamento, da sua postura, e do seu comportamento como uma criança. Jesus, porém, disse, olha, deixem os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim. Por quê, gente? Porque dos tais é o reino dos céus. Então eu preciso me converter, eu preciso abandonar uma vida de pecado, mas eu também preciso voltar a ser como criança. E no céu não tem indicação. Não tem indicação, Dudu. Não adianta chegar lá e falar assim, olha, chegou na porta, falou assim, o anjo chega para ele e fala assim, Dudu, você vem de onde? Não, sou da Catedral Emanuel, pastor Rodrigo. Tipo assim, estou indicado, né? Aí o anjo vai responder, sabe o quê? Vamos supor que o Dudu, não é verdade, mas vamos supor que o Dudu não tenha uma caminhada fiel com o Senhor, vinha só na igreja, não se envolvia com nada, conhecia o evangelho de longe, não sabia nem que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, enfim, não é uma verdade isso, eu só estou exemplificando. E chega o Dudu lá, vinha na catedral, era amigo do pastor Rodrigo e tudo, aí falou assim, eu sou da catedral. Aí o anjo vai responder, sabe o quê? Assim, ó, pastor Rodrigo eu conheço, não é aquele pastor do Eta Glória? Esse aí eu conheço. Agora, meu amigo, você eu não conheço, não. Então, não tem como entrar no reino dos céus indicado por alguém. Não tem como você comprar um espaço no céu. A única maneira de entrar no céu, o que a Bíblia está dizendo, é se você se converter e se tornar como uma criança. E o desafio da pregação de hoje, que encerra essa série de pregações, praticantes do caminho, é de fato se tornar como uma criança. E dentre tantos pontos, 3 nós precisamos refletir nessa tarde aí, já iniciozinho de noite. O primeiro, nós precisamos ser puros como as crianças. A criança é pura, gente. A gente não sabe nada de pureza. E a criança é. A criança, ela é sincera. A criança é pura. A criança, ela não tem maldade. A criança, ela não perde tempo remoendo o passado, até porque ela não tem passado. Não é verdade? Não pesa sobre os ombros dela
nenhuma acusação de passado. E sobre os seus ombros também não. Porque a palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então não há sobre os seus ombros nenhum peso do seu passado. E você pode ser como criança. Eu percebo as crianças brigando muito. E elas brigam, né? Elas brigam por um brinquedo, elas brigam por uma posição, elas querem. Só que elas brigam, e no mesmo ambiente que elas brigam, elas se entendem e brincam e compartilham um brinquedo, o qual era o motivo da briga. A gente precisa aprender tanto com as crianças, né? Pai que briga com outro pai por causa de criança perde tempo. Sabe por quê? Depois você fica com cara de tacho, porque as crianças já se ajustaram. Aí você ficou lá, nossa, briguei com a mãe dele à toa. Brigou, porque a criança é pura, é o momento. A nossa única versão, a única versão do indivíduo que viveu tranquilamente até agora na nossa história, foi o nosso eu criança. Não tinha passado, não tinha preocupação com o futuro. Você não vê nenhuma criança indo deitar falando assim, ai, com que brinquedo eu vou brincar amanhã? Né? Você não vê nenhuma criança deitando e orando, Senhor, providencia um mamá de amanhã. Né? Ela não está preocupada, ela está sendo criança, ela está vivendo o momento dela. E eu e você precisamos aprender como as crianças a nos tornar puros, sempre. E com tudo isso, a criança não antecipa a tragédia. Ela está vivendo o momento dela. E tem um texto na Bíblia que fala a respeito da pureza do nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que diz lá. Sermão do Monte, bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Então, quem não é limpo de coração, não verá a Deus. A gente precisa purificar o nosso coração todos os dias. Purificar da maldade, dos pensamentos maus, do pecado, do egoísmo. E tem algo que a gente precisa aprender, que é colocar diante do Senhor a nossa vida e permitir que Ele nos purifique. Eu estava lendo a respeito do processo de purificação da prata. Rudimentar, não o industrializado agora. Hoje a prata ela é purificada de uma outra maneira. Mas antes, conta-se a história de que um purificador de prata estava ensinando um aprendiz de purificador. E todo aprendiz tem muitas perguntas, né? E estava lá o tacho com a prata, o fogo alto, a prata borbulhando, e o purificador retirando as impurezas da prata. Aí o aprendiz pergunta, como que a gente vai saber se a prata está purificada totalmente? Aí o mestre explicou para o aprendiz, quando o purificador consegue ver refletido na prata a sua face. Então, quando o purificador olhava para o tachão lá, e ele conseguia ver claramente a sua face, é porque a prata estava purificada. Isso cabe a mim e a você. Quando eu e você teremos certeza de que estamos caminhando num processo de purificação dos nossos corações, tornando-nos como crianças. Quando as pessoas olharem para nós e conseguirem enxergar em nós a face do nosso purificador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E é preciso isso. Quando eu disse que essa série de pregações mexeu com o coração de todo mundo, é porque de fato mexeu. Nós temos reuniões periódicas entre os pastores, e semana passada, na reunião de quarta-feira, tivemos uma dinâmica, onde o pastor Rodrigo desafiou que cada um de nós abríssemos os nossos corações ali. Fraquezas, tentações, pecados. E começamos a falar. Ele, inclusive, falou. E eu vou falar alguns pecados dele. Estou brincando. Eu vou falar dos meus, né?
Na minha pequena lista, que eu estou quase puro, na minha lista de tentações, na minha lista de fraquezas, que era grande, tinha uma que eu falei e que mexeu muito comigo, que é a respeito de murmuração. Às vezes a gente murmura tanto, né? A gente murmura, e o Espírito Santo vem e fala, o Espírito Santo usa alguém e fala com a gente. E Deus falou, meu irmão, você está murmurando, olha para 10 anos atrás, você está murmurando por coisas que você orou, por coisas que você pediu, você está vivendo os seus sonhos e você está murmurando. E confessei, falei, eu preciso me libertar dessa fraqueza. Isso está me fazendo mal, isso está me deixando doente. Eu não quero mais ser um murmurador. Meus irmãos, não que eu murmure de tudo. Eu reconheço as bênçãos do Senhor na minha vida. Mas eu me pegava murmurando. Isso não é bom. Não é bom porque eu sou pastor, não. Isso não é bom porque eu sou um cristão. Porque eu me apresento como um homem transformado por Deus. Enfim, desci sábado para o Rio, para dar aula, uma vez por mês eu desço. Inclusive algo que eu pedi, né? É aquilo que eu falei. Eu não tenho como reclamar para Deus que eu tenho que acordar 5 horas da manhã no sábado para ir para o Rio dar aula, porque eu pedi isso. Aí vai reclamar, nossa, tem que levantar às 5 da manhã, não posso. Aí Deus ensinando. Cheguei do Rio ontem. Quando eu entrei na garagem, Miriam estacionando o carro, que eu olho para o fundo, perguntei para Miriam, cadê minha bicicleta? Você deve ter pensado assim, nossa, pastor tem uma bicicleta. Eu sou atleta, gente. É que o pastor Rodrigo fica fazendo propaganda aqui o tempo todo, eu que não falo. Mas eu sou atleta. Não ando tanto, mas eu tenho uma bicicleta, ganhei de presente, inclusive. Falei com a Miriam, cadê a bicicleta? Aí a Miriam, cheguei do Rio aquela hora, e a Miriam, ué, você não sabe da bicicleta? Falei, sei, Miriam, eu fui de bicicleta para o Rio. Eu estou chegando agora. Roubaram a minha bicicleta. Entraram no prédio, na garagem, a bicicleta estava trancada, gente. Roubaram a minha bicicleta. Eu fiquei muito triste. Só que eu não murmurei. Eu podia ter murmurado. O exercício da semana me fez muito bem, porque a Miriam ficou irada. Primeiro ela pensou que eu tinha ido, né, para o Rio de bicicleta. Mas ela ficou irada. Falou assim, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, o que você quer que eu faça? Não, manda mensagem para o síndico, manda mensagem para o zelador. Eu falei, não adianta, que eu vou mexer com isso não segunda-feira. Agora. Porque as mulheres acham que mandam na gente, né? Não, agora, manda agora. Eu falei, eu não vou, manda agora. Eu falei, tá bom, mandei para o zelador. Aí o zelador responde, nossa, seu André, que triste. Mas eu não murmurei. Ela ficou, e ela continuou o resto da noite falando disso. E eu falei assim, eu confio no Senhor. E quando a gente se torna puro de coração, quando a gente permite que o Senhor purifique o nosso coração, a gente entende melhor as coisas. Pedir para Deus abençoar, porque o murmurador, além de murmurar numa situação dessa, ele ainda amaldiçoa os outros, né? Eu abençoei, falei, Senhor, que Deus abençoe, que ele sinta abençoado, que ele seja batizado com o Espírito Santo, que ele sentar no cilindro dessa bicicleta. Agora, o murmurador não, o murmurador falaria assim, ó, tomara que caia, quebre os 2 braços, não é verdade? O murmurador, ele quer vingança, né? Mas o Senhor nos chama para quê? O Senhor nos chama para ser como crianças, puros de coração. E, gente, eu passei no teste da semana, glória a Deus. E Deus, Ele vai nos provar durante essa semana também. Não podemos murmurar. E eu estou falando com todo mundo que é próximo de mim. Se me pegar murmurando, pode me bater, porque eu preciso me tratar disso. Segundo ponto, como crianças, nós precisamos ser sinceros. Pensa em alguém sincero. É a tal da criança. Agora, por que a criança é sincera? Porque está na estrutura dela. E quando Jesus fala assim, que eu e você precisamos ser como crianças, é porque de fato precisamos nos tornar como crianças. A criança, primeiro, ela é sincera porque ela não tem capacidade nenhuma de criar narrativa. Você viu criança criando narrativa já? Criança pequenininha, acorda de manhã, vai assim, hoje eu vou criar uma narrativa para convencer o meu pai
ou a minha mãe para me deixar fazer. Algumas maiorzinhas até conseguem, mas a criança menorzinha não faz, não consegue. A criança, ela não sustenta um personagem que não existe. Sendo assim, ela é ela mesma o tempo todo. Sinceridade ao extremo. Não é verdade? Tem pais aí que até passa sufoco com algumas crianças, né? Menino, não fala isso. Mas é a verdade. É a sinceridade. E o que Deus quer nos ensinar quando Ele fala que o praticante do caminho tem que ser como uma criança? Você precisa ser sincero. Agora, sincero com Deus. Não vai sair daqui falando, o André ensinou no culto que eu preciso ser sincero. Então, eu posso falar tudo que eu pensar para qualquer pessoa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa ser sincero com Deus. Se apresentar diante de Deus como você é. Você sabe a origem da palavra sincero? Vem de sincera. Por que isso? Lá atrás, lá muito antigamente, época de Jesus para trás, os grandes escultores faziam as suas obras, faziam os seus trabalhos, as suas esculturas. Umas ficavam autênticas e perfeitas. Outras ficavam autênticas, porém imperfeitas. E o que os escultores faziam? O que os comerciantes faziam? Passava cera nas imperfeições, cobriam as rachaduras, cobriam tudo o que era imperfeito daquela obra. Arrumava, lustrava, ficava bonitinho. Só que descobriram. Os comerciantes passaram a descobrir isso. E o que eles faziam? Eles passaram a colocar, antes de adquirir as esculturas, eles submetiam as esculturas ao calor. E a cera derretia. Porque eles queriam esculturas autênticas, sem cera. Daí a palavra sincero. Essa é a origem da palavra sincero. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Quer que eu e você nos coloquemos diante dEle sem cera. Da maneira como nós estamos, sem máscara, sem personagem. O Senhor quer que eu e você nos coloquemos diante dEle, rasgando o nosso coração com sinceridade, falando para Ele a respeito das nossas dores, falando para Ele a respeito dos nossos medos, falando a respeito dos nossos anseios, mas nos mostrando totalmente como estamos. E a sinceridade do nosso coração não vai afastar Deus de nós. Tem uma passagem bíblica, João 21, de 15 a 17, quando Jesus conversa com Pedro, depois que Jesus ressuscitou, Ele manda chamar os discípulos, e chama Pedro também, e senta com Pedro, e faz uma indagação para Pedro 3 vezes. O texto diz, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro o seguinte: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu o seguinte para Jesus: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Essa pergunta foi feita 3 vezes. Só que a intensidade da pergunta de Jesus era uma. E Pedro respondeu com muita sinceridade. Porque quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama, ele está dizendo: Pedro, você me ama mais do que todas as coisas. Você me ama a ponto de sacrificar a sua própria vida por mim. Você está disposto a oferecer todo o sacrifício necessário por mim. Esse era a proposta do amor de Jesus. Você me ágape. E Pedro responde no nível dele: ó, eu te filéu, eu estou contigo, conta comigo, mas eu não sou capaz de te amar da maneira como você está pedindo, pelo menos agora não. E Jesus pergunta de novo, por isso que o texto está 3 vezes. Aí Jesus pergunta: tu me ágape? Ele: não, eu te filéu. Aí na última vez, Jesus pergunta: Pedro, você me filéu? Falou: Jesus, é isso aí, eu te filéu. Então apacenta as minhas ovelhas. O que não pode, o que eu e você como cristãos, praticantes do caminho, não podemos fazer, é oferecer a Jesus aquilo que não seremos capazes de cumprir. A nossa sinceridade tem muito mais valor diante de Jesus do que uma promessa que não será cumprida. E Pedro aqui, um homem trabalhado, um homem experimentado já, porque um Pedro lá atrás havia prometido para Jesus que jamais o negaria. E na primeira oportunidade, Jesus o negou.
Então agora Pedro aqui está experimentado. Ele falou assim, não caio mais nessa não. Não caio mais nessa. Não vou prometer o que eu não sou capaz de cumprir. Coloque-se diante do Senhor como uma criança. Seja sincero. Não use máscaras. Não use personagens para falar com o Senhor. Seja exatamente quem você é. Amém, igreja? Amém. Terceiro e último ponto. Nós precisamos ser ousados como as crianças. Criança é ousada, não é não? Pense em algo, e pense em alguém ousado. É a criança. Tem um teólogo que eu gosto muito, Tim Keller, e ele escreveu o seguinte uma vez: a única pessoa que se atreveria a acordar um rei às 3 horas da manhã para pedir um copo de água é uma criança. Você acordaria um rei 3 horas da manhã para pedir água? Mas se uma criança estiver com sede, ela é capaz de acordar um rei às 3 horas da manhã para pedir água. E é sobre essa ousadia, é sobre essa intensidade no relacionamento que eu quero falar com você. Nós temos esse acesso. Nós podemos acordar o nosso rei às 3 horas da manhã, dizendo para ele que nós estamos com sede, dizendo para ele que nós estamos com fome, dizendo para ele que nós estamos com medo. Nós podemos acordar o nosso rei às 3 horas da manhã, dizendo para ele que nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo na nossa vida. Nós podemos acordar o nosso rei às 3 horas da manhã, dizendo para ele, está tudo embaraçado demais, me ajuda, me socorre. Nós precisamos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Hebreus capítulo 4, versículo 16, o autor nos diz o seguinte: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, com ousadia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Eu estou revivendo todo esse ambiente infantil com a minha neta. Convive com a gente, acho que a maioria aqui conhece a Gigi. E a Gigi tem uma personalidade muito forte. Não sei quem puxou. A Mira fala que puxou a mim, mas eu acho que não foi. E a Gigi, ela tem uma ousadia diferenciada. E ela encontra caminhos quando ela quer. Mira me chama de Moli. Esquece isso que eu estou falando, viu? É só agora, é na pregação. É Moli, não é mole, tá? É Moli, tem acento, Moli. Então, de moliterno, é a abreviatura. Ela é preguiçosa para falar moliterno, ela fala Moli. E teve uma vez que a Giovana, eu estava lendo um material, e tadinha, eu não dei atenção para ela. Ela me chamou, mas eu já estava terminando de ler, e eu já ia falar com ela. E ela está lá, vovozinho, e eu fazendo assim. Só que coincidiu de eu terminar a leitura, e a Mira me chamou. E a Mira chamou, Moli, e eu olhei e atendi. Quando eu terminei de falar isso, a Giovana, ô Moli, você não vai falar comigo? Quer dizer, ela encontrou, o caminho é esse. Então, o caminho é chamar de Moli, deve ser na cabeça dela. O caminho é chamar de Moli. Ô Moli, você não vai falar comigo? Eu falei, vou, meu amor, o que você quer? Aí dei atenção para ela. Agora, o que me impede, e o que impede você de se aproximar do trono da graça com ousadia? O que nos impede? Sabe o que impede? É que nós fomos ensinados de maneira muito errada sobre a nossa relação com Deus. A religiosidade impõe medo. E eu vim de uma igreja que era mais ou menos assim. A minha visão de Deus era justamente essa. Um velho carrancudo, barbudo, sentado num trono, olhando para baixo, toda hora que eu errasse, ele jogava um raio na minha cabeça. Castigo. Aí eu tinha que pagar penitência. Aí eu tinha que me sacrificar. Isso a religião ensina. Isso a religiosidade ensina. Mas o que o evangelho genuíno de Cristo nos ensina? Quando eu erro, eu não posso ter medo do meu Pai. Quando eu erro, eu tenho que pensar, errei, preciso urgentemente falar com o meu Pai.
Essa é a proposta do Evangelho. E os 3 pontos que nos fazem refletir nesta noite, como praticantes do caminho, é que eu e você, de fato, precisamos nos tornar como crianças, puros, sinceros, ousados na presença do Senhor, a fim de que, além de experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós aqui, possamos conservar a nossa morada celestial e a nossa relação de intimidade com Ele na eternidade. Então, quais foram os 3 pontos que nós vimos hoje? Vamos lá. Precisamos ser. O que mais? E o que mais? Ficou muito bom como ensaio. Agora vamos de novo. Precisamos ser. Aleluia. Glória a Deus por isso. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E a conclusão, como eu fecho essa pregação, o que eu concluo de tudo isso? Morrer e nascer de novo é deixar para trás a versão de nós mesmos, criada pelas dores e feridas da vida, para viver a verdadeira identidade que Deus nos deu. O Evangelho nos ensina que nosso valor não está no que construímos sobre nós mesmos, mas em quem nos criou. E assim, no caminhar da fé, vamos sendo transformados dia após dia. Amém? Durante toda essa série de pregações, você foi tocado pelo Senhor, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza também que um desses 3 pontos motiva você a sair do lugar onde você está e vir aqui no altar. Nós estamos fechando com chave de ouro, não porque eu estou pregando, mas que o Senhor deixou para a última pregação para dizer que o resumo, o passaporte de tudo, você pode chegar diante do Senhor, que você pode acordar o seu rei às 3 horas da manhã e dizer a Ele que você está com sede. Eu não sei o que vai tirar você de onde você está, mas eu tenho certeza que existe algo que você precisa vir buscar aqui no altar. Então venha puro, venha sincero, venha com ousadia buscar no Senhor tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Pode vir.